Biba Olá, entrou. pessoal. Uma boa noite a todos. Espero que estejam bem, espero que estejam em casa, né? Assistindo a nossa live aqui, mais uma live, né? Da Frente Popular de Esquerda aqui de Araras, né? Esse grupo formado aí pelo PT e pelo PSOL, né? Que traz aí todas as terças-feiras, né? A partir das 19 horas. Hoje nós demos um pequeno atraso aí por problema de conexão, né? Até chegar as pessoas que nós convidamos aí para essa live tão especial. Então, nós tivemos um pequeno atraso, mas estamos começando. É um prazer estar com todos aí, né, na nossa página do Facebook. Peço para vocês compartilharem ao máximo, né, essa live tão especial aí, né, que a gente vai colocar aqui para vocês. Só lembrando, né, que todas as terças nós estamos aqui, tá, gente? A partir das 19 horas. E nós já debatemos aqui, já colocamos várias informações sobre a questão específica do coronavírus, né? Nós já trabalhamos aqui com a questão da saúde mental. Hoje nós iremos trabalhar especificamente com o tema mulher, né? Em período de pandemia, né? Esse assunto aí ele é extremamente importante. Daqui a pouco eu coloco alguns dados, mas nós também, além dessa questão da educação, nós fizemos duas lives, né? Em período de pandemia, a gente trouxe aqui para vocês também questões relacionadas com a educação, do infantil até o ensino superior, né? A gente tem mostrado como as administrações públicas, seja ela federal, estadual e municipal, como ela se tem comportado com relação às suas ações, né? A gente tem, obviamente, criticado, apontando, né, problemas, mas ora também a gente valoriza, né, as ações positivas, né? Espero que fique claro para todos os ouvintes aí que nós estamos aqui para contribuir para uma sociedade mais justa, igualitária, né? Que a gente consiga conviver assim bem, que todos convivam bem, né? Harmoniosamente. Então, quando é para fazer a crítica, a gente faz. Quando é para valorizar as ações positivas, a gente também tá aí para reafirmar isso aí, tá? Além dessas lives sobre o coronavírus, a gente também colocou no Dia do Trabalho, né? Discutimos aqui, trouxemos debatedores para falar da questão do Dia do Trabalho, do trabalhador, né? Em época de pandemia, e também com relação às crises políticas, né? Que surgiu infelizmente, durante esse período, aí nós temos ainda que nós fomos surpreendidos e somos surpreendidos a todo momento, né, por situações lá em Brasília, né, especificamente lá em Brasília, com problemas, né? Então a gente é aquilo que falou, o vírus é um problema, mas nós temos um outro vírus lá, né, que é um gestor que infelizmente está trazendo problemas, né, ainda maiores que o próprio coronavírus para a gente aí. Bom, pessoal, então hoje, como eu havia falado, nós iremos trazer um debate aí sobre as mulheres em época de pandemia, né, de quarentena. Por que nós trouxemos esse tema para o debate? Porque a gente tem notado, né, com dados assim alarmantes sobre a violência, né, contra a mulher nesse período de pandemia, né? Isso é geral, é genérico. O problema ainda se torna maior, né, na América Latina. Aqui no estado de São Paulo, pessoal, a violência contra a mulher, segundo dados oficiais do Ministério Público, né, tem aumentado em torno de 30%. Né? O último dado que eu tenho do dia 13 de abril, que a violência contra a mulher ela subiu 30%. Né? É um dado alarmante, preocupante, né? Hoje, em função dessa quarentena, do distanciamento social, desse isolamento social, a mulher ela fica mais tempo, né, com o agressor,
E gostaria de falar que nós estamos preocupados com a violência, né? A violência tem que ser zero. E quando eu falo violência, não fique também pensando que é uma violência só física, né? Ela é moral, ela é monetária, né? Ela transcende a essa questão física, né? E pior, quando a gente observa dados de agressão, a gente observa que geralmente a classe que faz a denúncia, que pede as medidas protetivas, é a classe menos favorecida, né? É a classe pobre. Não que ela fica especificamente a violência nessa classe. Ela atinge a classe média, a classe alta. Né? A gente observa aí nos noticiários, né, pessoas famosas, né, mulheres sofrendo violência, né, por jogadores, enfim, artistas, etc. Porém, fica mais escondido, né, na classe média esse tipo de violência, né? Talvez pelo status, talvez pela família, pelo nome, né, que tem a zelar, sabe esse tipo de conversa? E a gente não ouve tanto dentro da classe média alta, mas ela não é específica da classe pobre, né? Da menos privilegiada. Então, em função de toda essa complexidade, né, que eu adiantei para vocês, esse aumento da violência, que não é uma violência só física, né, mas ela transcende a física, nós trouxemos aqui duas convidadas, tá? Nós trouxemos a Débora Pereira, eu vou apresentar a Débora. A Débora ela é mestra em mudança social e participação política pela Escola de Arte, Ciência e Humanidade, lá da USP, e secretária de Mulheres do PT São Paulo. Muito obrigado, Débora, pela participação. E nós convidamos também a Luísa Gonzalez. A Luísa Gonzalez, ela é estudante de Educação Física da USP Ribeirão Preto, ex-presidente do Centro Acadêmico de Educação Física da Unesp, e militante filiado ao PSOL, dentro da tendência interna do MES, Movimento Esquerda, MES, movimento, você me corrige, Movimento Esquerda Socialista dentro do PSOL. Qualquer coisa você me corrige. Obrigado. Então, nós passamos já a palavra para vocês. Débora, você pode começar, então, para a gente. Muito obrigado, Débora e Luísa, por aceitar o convite da gente, tá bom? Precisa... Oh, tá ok. Débora, agora tá sim. Ótimo. Bom, boa noite, Bibo. Boa noite, Luísa. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente nessa live. Primeiro, quero agradecer pelo convite para estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Acho que é um espaço importante de troca, de reflexão. A gente poder se debruçar sobre temas que de alguma forma interferem sobre a nossa vida, especialmente nesse período de pandemia, é muito importante, né? E estar entre companheiros e companheiras que enfim, tem essa reflexão como importante, como norteadora, também é fundamental até para a gente ir pensando alternativas, buscando saídas, pensando formas de lidar com não só com esse período de tragédia e esse período enfim, de tensão que todos nós estamos vivendo, mas também para frente, né? Pensar para frente e poder refletir um pouco também sobre o que nos trouxe até aqui. Acho que esse tema da vida das mulheres no período da pandemia, ele é importante a gente pensar sobre isso, porque há muito tempo as mulheres falam sobre as questões que especificamente interferem no nosso cotidiano, né? A necessidade de olhar toda a vida social, olhar toda a forma de organização e estruturação da sociedade a partir de uma perspectiva das mulheres,
e como isso é necessário para a gente entender as estruturas de desigualdade que a gente vive. Então, tem muito tempo que a gente fala sobre isso, o movimento feminista fala sobre isso. E agora, nesse período de pandemia, tudo fica muito mais evidenciado. Porque se a gente pensar, a gente vem falando há muito tempo sobre a rotina das mulheres, né? Sobre a jornada tripla, que tem a ver com as tarefas de cuidados, as tarefas domésticas, as desigualdades no mundo do trabalho, a sobrecarga das dinâmicas mesmo sociais, e o quanto isso é desgastante para as mulheres. Só que nesse período de pandemia, isso fica muito mais evidenciado, porque todas as ações que são pensadas como formas de lidar com a pandemia são formas que agridem ainda mais as mulheres. Então, uma coisa simples, que é ficar em casa e não ir para a rua. Todos os dias as pessoas falam, fique em casa, hashtag fique em casa, não sai de casa, não sei o quê. Para muitas mulheres, isso significa a sua vida exposta à violência de uma forma mais intensa, porque é em casa que as mulheres lidam de forma prioritariamente com seus agressores. Então, para muitas mulheres, ficar em casa, essa ideia básica de evitar a propagação do vírus é a mulher viver com o seu agressor e ela não ter a possibilidade de denunciar a agressão com a qual ela lida. E aí estamos falando de agressão física, estamos falando de agressão verbal, nós estamos falando de outras subjetividades de violência que às vezes não se expressam de uma forma muito evidente, mas que causam muita dor e muito sofrimento para essas mulheres. Uma outra orientação simples, que é lavem suas mãos, lavem as mãos o tempo inteiro, lavem as mãos, lavem as mãos. Aqui, eu sou da cidade de São Paulo, moro na capital. Aqui na cidade de São Paulo, ô Bibo, a gente tem regiões inteiras que faltam água, que as pessoas ficam sem água o dia inteiro. Nós estamos falando de mulheres que sofrem porque não conseguem atender a uma questão básica, que é a possibilidade de lavar a mão do filho, higienizar os materiais, higienizar os utensílios de casa. Alguém colocou aqui, as aulas virtuais não vão sobrecarregar ainda mais as mães? Obviamente, porque as mulheres têm que dar conta do trabalho doméstico, as mulheres têm que dar conta, muitas vezes, dos trabalhos, aquelas que estão em regime de teletrabalho, trabalho à distância, ou home office, tem que trabalhar, tem que ajudar as crianças nas escolas, muitas delas, aquelas que não conseguiram trabalhar em home office, também são aquelas que sofrem com o deslocamento, com não ter com quem deixar os filhos. Estava conversando com algumas mulheres esses dias, me falando da dificuldade delas, mulheres que são separadas, seus companheiros eram as tutoras legais dos filhos, mas que durante esse período de pandemia teve que deixar o filho com uma outra pessoa da família, ou teve que deixar com o pai, e aí está num processo de guarda, de disputa de guarda, e isso vai influenciar no processo de disputa de guarda. Então, são situações muito tensas e muito difíceis que influenciam na vida dessas mulheres e que o Estado de São Paulo e o país, o governo federal, o governo do Estado não é que eles não estão preparados. Eu ia falar aqui uma coisa que não é verdade. Eu acho que é muito pelo contrário. Existe uma estrutura de sociedade pensada que coloca essas mulheres num lugar de desigualdade, e colocar essas mulheres nesse lugar de sofrimento e de desigualdade é o que sustenta essa estrutura de sociedade. Então, não é uma política, não é simplesmente não ter uma política pública pensada para elas ou para nós. É uma ausência de política pública pensada. Né? No estudo de política pública a gente fala isso, né? Que não ter uma política pública também é uma política pública. É a política pública da ausência, da invisibilidade, do silenciamento. Então, isso serve a interesses muito nítidos, né? A ideia da mulher no lugar, no ambiente doméstico, no ambiente fechado, sendo reprodutora da vida, ou servindo simplesmente como mão de obra barata para o capitalismo, ou da mulher como cidadã e sujeito de segunda categoria, serve aos interesses de reprodução do capital.
Então, acho que nós estamos diante de uma situação, e aí eu não diria que a violência contra a mulher aumentou nesse período de quarentena por conta da pandemia. Eu acho, na verdade, ela ficou evidenciada. Em alguns estados, já tem dados que falam da diminuição do atendimento dos serviços de atenção à mulher. Porque as mulheres que estão dentro de casa convivendo com seu agressor, elas têm menos condições de buscar de buscar saída dessa situação de violência que elas estão, de denunciar a violência que elas estão vivendo. Então, eu acho que é muito cruel e muito violento esse período e não ter uma agenda pública pensada para lidar com isso. Assim, eu acho que isso é muito grave. Nós vamos sair desse período de pandemia, dure o tempo que durar, com mulheres com a sua saúde mental ainda mais adoecida. Eu acho que esse é um elemento muito, muito pesado, porque além da violência física, essa sobrecarga e essa violência subjetiva que as mulheres sofrem no período de reclusão, evidencia essa situação da saúde mental da mulher, que fica muito mais prejudicada. Então, eu acho que o Estado ele precisa estar preparado para lidar com situações como essa. Uma cidade que não é boa para as mulheres, ela não pode ser boa para ninguém. E se ela for boa para as mulheres, ela vai ser boa para todo mundo. Então, acho que não dá para a gente pensar saídas para esse período de crise, de pandemia, que não passe por a gente ter um olhar e uma atenção muito mais direcionada para esses segmentos sociais que são excluídos historicamente. Nós estamos falando da vida das mulheres, eu acho que isso é central, mas nós temos crianças que estão convivendo com seus agressores dentro do ambiente doméstico. O maior número de casos de abuso sexual infantil acontecem no ambiente doméstico, e isso tem muito que ver com a pauta das mulheres, porque quando uma criança sofre uma violência sexual, ninguém pergunta onde estava o pai, todo mundo pergunta onde estava a mãe daquela criança, né? Todo mundo pergunta se aquela criança não tem mãe, se aquela criança está desamparada. Então, isso tem muito que ver com a nossa saúde mental, com a nossa capacidade de sair desse processo. Todas as questões que de alguma forma todas as questões que vão ser deixadas por esse período, que vão ficar após esse período, tem muito que ver com a nossa realidade. As mulheres são as principais vítimas do subemprego, as mulheres recebem os menores salários, e as mulheres têm as maiores sobrecargas de tarefas e atribuições no cotidiano. Então, se o trabalho da mulher é o trabalho mais frágil, elas vão ser as primeiras a perder o emprego. Se o trabalho das mulheres é aquele que remunera menos, elas vão ser as primeiras a terem dificuldade de manter as suas famílias. E se a sobrecarga de tarefas é maior sobre as mulheres, incide maior sobre a vida das mulheres, elas são aquelas que vão ficar muito mais nesse período. Então, a gente tem aqui o diagnóstico. E junto com esse diagnóstico, a gente tem um segundo diagnóstico, que é de que o Estado não está preparado para lidar com isso. Nós não temos políticas de Estado pensadas no âmbito do governo do Estado de São Paulo, no âmbito do governo federal, ao contrário. Então, acho que é fundamental as redes de solidariedade que têm se formado nesse período. O movimento social tem sido fundamental para isso. Na maioria das cidades não tem nada estruturado de política pública, mas a gente tem uma rede muito forte do movimento feminista, vários movimentos falando para as companheiras ficarem umas atentas às outras, prestar atenção, enfim, eu fico aqui no meu prédio olhando, sempre que eu ouço um barulho diferente, Bibi, eu vou na janela para ver se esse barulho é só um barulho ou se é alguma mulher que pode estar sendo vítima de violência. É muito duro isso, porque, de novo, sobrecarrega a gente. Mas a rede de solidariedade é fundamental na distribuição de alimentos, é fundamental na oferta de solidariedade, e é fundamental para que as mulheres não se sintam sozinhas e tenham certeza de que tudo isso vai passar. Mas elas não precisam passar por isso sozinhas, elas podem passar
articuladas umas com as outras. Então, nós estamos muito acostumadas a ter que fazer do limão uma limonada, nós estamos muito acostumadas a lidar com a diversidade. Nós não podemos tornar a diversidade algo naturalizado, mas a gente tem que usar aquilo que a gente tem, que é o nosso potencial criativo, a nossa capacidade de lidar com as crises e tentar sair vivas, com condição de continuar lutando por uma sociedade mais justa e que seja boa para nós mulheres e para todo mundo. Acho que é isso e vamos para o debate. Para mim tá mudo. Obrigado, Débora. Obrigado. Débora, muito obrigado. Realmente é preocupante, né? O que você falou aí dessa questão do diagnóstico que a gente tem, né? De todo esse desgaste que a mulher está tendo, né? E essa sobrecarga dentro dos seus lares, né? Ficando mais tempo com o agressor. E como isso é potencializado na medida que realmente falta, né? Uma política uma política pública do Estado e do município, né? Assim, clara, primeiro, para tentar olhar, né, para essa questão, né, em período de pandemia e depois de passar da pandemia, né? A gente observa muito questões econômicas sendo colocadas em pauta, né? Vamos pensar agora em abrir os estabelecimentos, vamos criar uma prioridade na abertura dos estabelecimentos, o que vai abrir, o que não vai. Mas, ao mesmo tempo, né, como falta uma questão paralela a isso, que é uma questão social, comunitária, né, eu diria assim, de apoio, né, porque ninguém, pelo que a gente tem observado, nenhuma proposta na mídia vem colocar uma questão de solidariedade, né, mesmo de conjunto, né. O que a gente observa sempre é a questão econômica sobrepondo a tudo, né, inclusive a própria saúde, ainda mais a saúde da mulher. Então, é uma questão séria, né, é uma questão séria. Eu ia passar para Luísa, está aí? Estou aqui. Luísa, passo então a palavra para você. Obrigado, Débora. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas que nos assistem, que dedicaram aí a terça-feira à noite para estar conosco nessa live. São, a essa altura do campeonato, 16 pessoas nos assistindo. Então, acho que antes de mais nada, gostaria de pedir desculpa pelo atraso. Eu estive no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, prestando solidariedade às mulheres enfermeiras que hoje estão na linha de frente do combate do Covid-19. Inclusive, são vidas destinadas à defesa da vida, né? Portanto, antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Meu nome é Luísa, eu sou militante do Movimento Juntos, que é um movimento de juventude do PSOL. Tenho 22 anos, sou estudante de Educação Física da Universidade de São Paulo. Sou, portanto, parte dos profissionais de saúde que, nesse momento, vão ser a linha de frente do combate. Uma pandemia que nós não temos dimensão de qual tamanho e qual a magnitude. Por isso, gostaria de dedicar os primeiros 5 minutos da minha fala, né, a fazer uma intervenção aqui. Então, eu vou levantar minha plaquinha. Vou ver se está aparecendo aqui no Facebook. Porque eu acho que, nesse momento que nós estamos vivendo, não é possível discutir a situação das mulheres sem discutir o Sistema Único de Saúde. Não é possível discutir a situação das mulheres sem discutir que nós vivemos um governo extremamente genocida, preconceituoso, machista, misógino, racista e LGBTfóbico. Então, antes de mais nada, queria dizer que hoje é dia 12 de maio, Dia Mundial
das enfermeiras e enfermeiros, nós preferimos dizer enfermagem, porque nós sabemos que mundialmente 70% da categoria é composto por mulheres. Então, acho que nesse Dia Internacional da Enfermagem, é necessário que a gente tenha a condição de exigir os direitos dos profissionais da saúde. Nós batemos no Brasil o triste número de 11 mil mortos ainda nessa semana. Nós empilhamos mortos, enquanto o presidente Bolsonaro tira a chacota das nossas caras, negligencia as famílias e as mortes e as pessoas que se contaminam com o Covid-19, dá todo o seu desprezo para a classe e categoria dos trabalhadores da saúde no geral, não investe, não só não investe, como corta um financiamento muito significativo das universidades públicas, do ensino superior público, que hoje é nosso principal aliado no enfrentamento da pandemia do Covid-19 e, inclusive, é o principal aliado para que a gente repense o formato do mundo que nós vivemos, o sistema econômico e político que está colocado e um regime que está completamente carcomido, é verdade, de ratazanas de terno e gravata, da burguesia que faz acordo dentro do gabinete e negocia, assim, as nossas vidas, os nossos direitos. Por isso, queria dizer que essa pandemia veio para nos mostrar o agravamento da situação do Sistema Único de Saúde. O negacionismo do Bolsonaro, somado com seu machismo, e também com a negação ao isolamento hoje, são elementos de risco sério às milhares de mulheres que estão na linha de frente do combate da pandemia. A maioria, mulheres, inclusive idosas, que são parte do grupo de risco e não têm condição de se colocar em isolamento, porque justamente são aquelas que vão estar na linha de frente do combate da pandemia. Eu queria dizer que no Brasil hoje nós temos a maior taxa de crescimento, segundo a nós, em comparação com outros países que foram pesquisados. E o governo Bolsonaro, da minha visão, ele tem hoje 3 principais crises, a crise sanitária, a crise econômica e também uma crise política muito grave dentro da própria burguesia. E isso se expressa na situação da saúde com a falta de leitos, com a falta de EPIs, com a falta de respiradores, com a ausência de um plano de segurança mesmo aos trabalhadores de saúde. Portanto, aproveitando esses fins desses 5 minutos que eu destinei aí a prestar uma solidariedade a todas as mulheres que estão na linha de frente, preciso dizer que hoje é um dia, para além de dar parabéns e se solidarizar com as mulheres que estão na linha de frente do combate do Covid, é necessário defender urgentemente a vida daqueles que entregam a vida em defesa dos nossos. Por isso, queria dizer que esse é um dia de luta, é um dia de resistência, é um dia de contra-ataque. Queria colocar aqui algumas demandas urgentes que nós consideramos necessárias que o governo se posicione. Acho que nós precisamos urgentemente de EPIs, nós precisamos de condição de trabalho para os trabalhadores e agentes da saúde, nós precisamos de contratação de concursados dos estudantes que estão extremamente superexplorados, é verdade, quando os médicos e enfermeiras começam a adoecer com Covid, todos os residentes têm que ir para a linha de frente e se manter trabalhando a preço de bananas. Nós somos extremamente favoráveis à reconversão industrial. Hoje, o Brasil tem diversas empresas que podiam ter dirigido seus esforços para produzir respiradores, para fazer máscara, para produzir álcool em gel. A nossa maior defesa nesse dia também tem que ser a bandeira das universidades públicas. É fundamental defender a ciência e a pesquisa, especialmente no momento onde o governo se polariza contra o que há de mais concreto, que é justamente o conhecimento e a ciência. E acho que contra a ideia da força, a força das ideias. Por isso, nós estamos próximos também, do dia 15 de maio, que foi, no ano passado, a data do levante dos livros, o grande levante da educação, que foi o maior ato de rua contra o governo Bolsonaro e teve na linha de frente toda a juventude, e inclusive da maioria dos jovens que estavam ali e da grande maioria esmagadora dos atos que aconteceram Brasil afora, as maiores lideranças foram as mulheres. Então, acho que, para fechar o ponto de saúde, eu queria dizer que hoje a maior palavra de ordem contra o governo tem que ser o próprio fora Bolsonaro.
né? Nós defendemos a fila única do SUS para que todos os hospitais tenham uma mesma fila e que ninguém tenha privilégio na pandemia, mas eu acho que a maior forma de defender a vida dos agentes de saúde e defender a vida no geral, hoje, os que estão a favor da vida são fora Bolsonaro. Então, por isso, prestei minha solidariedade às mulheres que hoje se movimentaram por todo o Brasil. Em Porto Alegre já tiveram levantes, no Rio de Janeiro tiveram atos, todos respeitando as orientações da OMS, com distanciamento, máscaras, luvas. Por isso, acho que começar desse jeito é também dizer que, historicamente, se nós mulheres somos parte do setor da sociedade que é oprimido, somado à exploração capitalista, nós também somos, consequentemente, a linha de frente das mais diversas lutas que surgem, né? Acho que na história isso se provou bastante concreto. Na Revolução Russa, né, o 23 de fevereiro, que hoje no calendário dos dias atuais se correlacionaria com o 8 de março, foi a primeira greve que desembocou na Revolução de Outubro, na Revolução Russa, uma revolução que levou o povo ao poder, começou pelas mulheres reivindicando paz, pão e terra, porque era justamente um momento de crise, era um momento de guerra, onde grande parte dos trabalhadores tinha que deixar seus trabalhos, tinha que deixar a fábrica e se jogar na guerra para justamente defender os interesses do imperialismo, e as mulheres sobrecarregadas tiveram que, com seus filhos, segurar as demandas nas empresas e, com isso, com jornadas extensas de 18, 16 horas de trabalho, e começaram a sentir os prejuízos da Grande Guerra, que eram justamente a fome, porque todo o alimento que tinha se destinava a manter, estavam segurando a guerra, a terra, porque a terra não era mais das mulheres, né? E também a paz, porque não se tinha paz. E o fato é que no Brasil isso também hoje é muito atual, né? É de grande valia, porque no Brasil, desde 2015 para cá, nós temos acompanhado um avanço notório do movimento feminista, não só do movimento feminista para a defesa de suas pautas, e por isso que eu acho que mulheres na política não estão na política apenas para debater mulheres, também estão na política para fazer a discussão de que mulheres podem ser, sim, dirigentes sindicais, que mulheres podem ser, sim, dirigentes estudantis, de que mulheres podem ser, sim, parlamentares nesse país governado por homens, de terno e gravata, brancos e velhos, né? E que eu acho que é uma inversão de lógica quando, em 2015, com o Eduardo Cunha querendo nos tirar, inclusive, a pílula do dia seguinte, as mulheres tomam as ruas, colocando o Brasil na rota dos países que se levantavam mulheres, construindo uma grande primavera feminista, que de lá para cá só aumentou, né? Também tivemos em 2015 e 2016 as ocupações de escola, em sua grande maioria dirigidas por mulheres e meninas jovens, inclusive sou fruto das ocupações de escola de 2015. Estava na escola naquele momento, ocupei minha escola, ocupei outras escolas no estado, e acho que a maior expressão, na verdade, do movimento feminista começa a ter seus picos em 2018, ainda na eleição, no segundo turno, com as grandes mobilizações do Ele Não. O que eu quero dizer com isso é que desde o início nós mulheres sabíamos que Bolsonaro não só não era uma solução à crise, como nos representava um grande retrocesso. E hoje está dado com Bolsonaro indo às ruas em tempos de pandemia, defendendo o AI-5, né, em mobilizações que vão contra todas as orientações da OMS. Mas eu acho que, nesse momento, o sentimento de indignação contra o Bolsonaro, se naquele momento a indignação com o Bolsonaro já era grande, hoje nós percebemos que é insustentável, né? Acho que o feminismo, por toda a sua história, ele teve muitos avanços, né, teóricos, muitos avanços práticos. Nós hoje temos uma defesa, nós do Juntos, nós do PSOL, temos uma defesa do feminismo interseccional, e é justamente o feminismo que compreende que todas as mulheres têm que se somar num mesmo movimento, que convirge os interesses
do conjunto das mulheres, mas que também o feminismo ele tem que estar a serviço dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por isso, o feminismo ele tem que ser o feminismo dos 99%. Aquele feminismo que entende que nem todas as mulheres têm os mesmos direitos na sociedade, existem diferenças no nível de opressão e exploração, mas que o mais determinante de todos os elementos é o elemento de classe, né? E acho que hoje está dado, com as mulheres trabalhadoras, como a Débora vinha dizendo, né, ficando mais tempo em casa, juntamente com o seu agressor, com uma dificuldade muito grande de fazer a denúncia, né? Acho que nos tempos de pandemia, o que agrava também é a cultura da economia do cuidado, né? Que é justamente entender que as mulheres dentro de casa são responsáveis por cuidar dos filhos, são responsáveis por cuidar dos idosos. Em tempos de pandemia, as mulheres estão tentando fazer um malabarismo entre o home office, o cuidado das crianças e a rotina das tarefas domésticas. Mas isso tudo é sintoma de um sistema político que acredita que a mulher é tão propriedade privada quanto a propriedade privada que só se pode ter 1% da população, né? E eu acho que nesse sentido, a luta feminista ela tem que necessariamente ser uma luta anticapitalista e cada vez mais estar conectada com as demandas do povo. E hoje, não à toa, quem mais se levanta contra o governo Bolsonaro são as mulheres, porque esse é um governo que quer acabar com o futuro dos nossos filhos, que quer acabar com a nossa condição de ter uma saúde pública de qualidade, que quer acabar com o nosso direito à aposentadoria, que já acabou com o nosso direito à aposentadoria, que vem precarizando as condições de trabalho, que rasgou a CLT logo no início do governo. E eu sinto que cada vez mais isso tende a voltar a estimular uma grande mobilização em massa muito determinante, que tem a ver com as mulheres na linha de frente, que historicamente teve a ver com as mulheres na linha de frente, que é um enfrentamento geral pela defesa dos interesses do povo e pela defesa do futuro das nossas gerações. Portanto, queria dizer que nesse sentido também, nós do PSOL na última eleição, não à toa, tivemos expressivamente uma votação muito grande das nossas parlamentares mulheres, né? E está dado aí com Mônica e Fernanda Melchiona no Congresso Federal, Sâmia e Fernanda Melchiona no Congresso Federal, perdão, e Mônica na Alesp. E são justamente as parlamentares que hoje vêm dando a batalha. A Mônica Seixas aqui na Alesp, por exemplo, está apresentando um projeto de lei em defesa da criação de um fundo emergencial para financiamento das pesquisas do Covid. Ou seja, mulheres na linha de frente da defesa da universidade pública, coisa que o governo Dória só pensa em privatizar, né? A exemplo da própria Sâmia e da Fernanda, que dentro do Congresso Federal acabaram de apresentar um pedido de impeachment do Bolsonaro com mais de 1 milhão de assinaturas. E eu queria dizer, para concluir, que eu estou chegando próximo dos 15 minutos, se eu não passei uns 30 segundos, que a luta feminista ela é uma luta histórica e hoje ela é uma das principais vanguardas do enfrentamento geral e combate ao capitalismo. E eu acho que o capitalismo hoje ele vive uma crise profunda que não encontra soluções. E aqui no Brasil isso está dado pela própria crise orgânica e sem solução da própria burguesia, mas que essas crises são fissuras das quais nós precisamos nos aproveitar. E nós, mulheres, nunca esperamos para fazer a hora, né? Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Por isso, queria dizer que a maior palavra de ordem que precisa nos unificar nesse momento, e unificar não só a luta das mulheres, mas a luta das trabalhadoras do SUS, mas a luta das LGBTs, mas a luta da negritude, é o fora Bolsonaro. E, acima disso, é preciso que todos os partidos da esquerda, do centro, inclusive todos aqueles que divergem minimamente desse governo genocida, que emplaca uma necropolítica à nossa geração, é o pedido de impeachment já. Obrigada pelo convite, Bibo. Agradeço a galera da Frente de Araras. É uma honra estar nessa live com vocês. Muito obrigado, Isa, pelas palavras aí, né, pela força,
pela sua expressão de luta, né? Muito bem lembrado, né? Hoje você estava lá na linha de frente, né? No Dia Internacional do Enfermeiro, né? Da enfermagem, e muito bem lembrado, a gente tem um número de profissionais, né? Onde a maioria são mulheres, né? Nessa linha de frente, né? E assim, é muito importante, né? No momento em que a cultura, né, hoje ela prima o homem, né? A gente vê o homem sendo o cientista, sendo o herói, né? O dia do Tiradentes, né? E como essa cultura ela foi plantada na nossa sociedade, né? Como se a mulher fosse uma mera coadjuvante, né? A gente não vê destaque, né? Pela mídia, pela própria economia, pela própria cultura, né, de não valorização da mulher, né? E você colocou muito forte isso, como a mulher ela é importante, né? Enfim, dentro de todos esses processos, né? E como ela vai sair machucada, né, da quarentena? Como ela vai ser ela vai sair com a saúde abalada dentro dessa quarentena? Pessoal, obrigado, Luísa. Um abraço assim especial assim pro pessoal que está aí, né, no chat, né, que tem mostrado aí a solidariedade com relação às lives que a gente tem apresentado, a Thalita, né? Muito obrigado, Alexandre Braz, o Rafael Porsani, a Roberta, né? A Adri Desotti, né? Um abraço, a Bianca, a Regina, né? Enfim, né? Um monte de pessoas aí acompanhando a nossa live. Débora, em cima do que a Luísa falou, né? Com relação a essa força que a mulher tem nesse momento, porque é aquilo que eu falei, não é só uma questão da gente combater o coronavírus, né? Mas é uma questão assim que é potencializado por problemas também políticos, né? E somado a isso a questão das mulheres, né? A questão desse gênero especificamente, né? Está sendo afetado, né? Existe alguma... Você, por exemplo, mora em Santo André, né? Tem algum movimento nesse sentido aí em Santo André? Você está vendo, por exemplo, a administração pública, especificamente, talvez, aí para as questões das mulheres, alguma ação política? Ou existe alguma ação, mesmo que não seja política aí em Santo André, mas dentro de alguma organização, dentro da própria comunidade? Eu acho muito bacana a gente mostrar o fortalecimento da comunidade, dos grupos, né, organizados. E aí eu também estendo essa pergunta para a Luísa, dentro dos movimentos, né, a solidariedade dos movimentos aí, no sentido de preservar, né, a integridade da mulher, enfim. Ah, pronto. Eu sou de São Paulo, na verdade. E eu sei porque que você confundiu achando que eu sou de Santo André, porque a gente estava conversando sobre políticas públicas esperando a Luísa chegar, e eu estava falando que Santo André foi um celeiro super importante de elaboração de políticas públicas para as mulheres, e boa parte das políticas públicas pensadas em âmbito nacional, durante os governos do Lula e da Dilma, tiveram berço na cidade de Santo André. Deixar, inclusive, um abraço para Beth Sirac, que é vereadora do PT, lá em Santo André, nossa pré-candidata a prefeita. Enfim, já que você falou de Santo André, eu vou falar dela. Mas aqui Não, imagina, mas é porque a gente estava conversando exatamente disso, assim, falando um pouco sobre essas ações. Mas eu tenho visto muitas coisas nas redes nesse sentido de solidariedade, né? A Secretaria Nacional de Mulheres do PT, junto com outros movimentos, lançou uma campanha, né, Vizinha, Você Não Está Sozinha, que é muito nesse sentido de, olha,
Se ouvir um barulho estranho, tenta checar o que é esse barulho, para prestar solidariedade, que eu acho que é bem importante, essa coisa da gente poder demonstrar solidariedade para nossas companheiras, só que é muito importante, é necessário, mas isso não dá conta de romper com uma estrutura social de opressão, né? Eu posso ter toda a boa vontade do mundo de querer acudir a minha vizinha, mas na medida em que eu vou lá tentar acudir a minha vizinha, eu posso me tornar mais uma vítima. Então, esses movimentos têm lá suas limitações, eles são necessários, eles são fundamentais no sentido de construir rede, mas quando você não tem uma estrutura pensada para essa acolhida, para essa atenção, que observe a possibilidade de intensificar os processos de violência numa medida simples, como é a quarentena, a gente não dá conta de romper com esse ciclo da violência. Então, acho que tem essas iniciativas, mas são iniciativas que saem muito do movimento social, do movimento popular, mesmo a rede de solidariedade, de combate à fome, criada no âmbito dos movimentos sociais, ela é fundamental, ela tem ajudado de maneira, assim, de uma maneira muito intensa nas periferias, nos pequenos municípios, a fazer chegar comida no prato das pessoas, porque parece que a gente achava que essa questão da fome já tinha sido superada no Brasil, né? Muita gente achava isso, principalmente aqui em São Paulo. São Paulo, esse estado rico, né? O terceiro maior PIB do país, não tem fome em São Paulo. Muito pelo contrário, o estado de São Paulo, a fome voltou e voltou com tudo, e voltou logo nos primeiros dias da pandemia, porque no primeiro dia, depois de decretar a quarentena, muita gente já tinha perdido o emprego, muita gente já tinha sido impedido de trabalhar. Aqui na cidade de São Paulo, Bibo, uma das primeiras medidas do prefeito, e por isso que é importante a gente ter um governo comprometido com a classe trabalhadora, mas uma das primeiras medidas do prefeito foi impedir os trabalhadores ambulantes de trabalhar. Então, os trabalhadores ambulantes não podem trabalhar. E junto com isso, ele falava sobre intensificar as ações de fiscalização sobre os trabalhadores ambulantes. O que isso significa? Significa que as pessoas que estão no trabalho informal, que são os ambulantes, não podiam trabalhar. Se essas pessoas não podiam trabalhar, elas não iam ter renda. E se elas decidissem trabalhar, as suas mercadorias seriam apreendidas. Mas junto com essa ação do prefeito, ele não pensou em nenhum momento em como gerar renda para essas pessoas, em como botar comida na mesa dessas pessoas, não se preocupou em nenhum momento em pensar em iniciativas que garantissem que essas pessoas tivessem água, tivessem luz, tivessem acesso à internet, mesmo nesse período de suspensão do trabalho, desse período de quarentena. Então, é um negócio que, assim, a gente entende, a gente acha que é necessário e fundamental que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas não saiam para trabalhar e que as pessoas estejam em quarentena. Ponto. Isso não está em discussão. Isso é fundamental. Só que, junto com isso, o Estado tem a obrigação de garantir que essas pessoas não passem fome, que essas pessoas não fiquem sem água, que essas pessoas tenham acesso à energia elétrica, que essas pessoas tenham gás de cozinha. O gás de cozinha já bateu R$100 em muitos lugares. Assim, é impensável que as pessoas não voltem a cozinhar com álcool ou com fogareiro, assim, não faz sentido, sabe? O Estado tem condição de prover isso. Então, nós estamos num momento emergencial, o governo do Estado, muitas prefeituras e o próprio governo federal tem feito a farra das compras sem licitação, tem aproveitado toda a parte que interessa a eles para implementar as medidas que interessam a eles, para socorrer os bancos, para socorrer os empresários, para socorrer as elites, mas em momento algum pense em medidas que façam com que coisas simples, como combater a fome, como garantir direitos essenciais básicos para as pessoas, estejam dentro das prioridades do governo. Então, nós do PT temos lutado muito junto com os partidos de esquerda, os partidos progressistas, e nessa os companheiros e as companheiras do PSOL têm sido fundamentais
para ajudar a gente a construir enfrentamento ao governo Bolsonaro, inclusive o auxílio emergencial de R$ 600 e que chega a R$ 1.200 para famílias chefiadas por mulheres, foi uma iniciativa que surgiu e que foi pressionada dentro desse bloco dos partidos de oposição no Congresso Nacional. O Bolsonaro não queria esse auxílio emergencial para as famílias, depois queria dar R$ 200 para as famílias. Foram os partidos de oposição que brigaram, defendiam lá o salário mínimo, mas na mediação ficou com os R$ 600 para as famílias, que é muito pouco, a gente sabe que é muito pouco, mas nem isso o governo Bolsonaro queria dar. E aqui na Assembleia Legislativa, as deputadas e os deputados da oposição também têm sido fundamentais, grandes deputadas, a Luísa falou aqui da Mônica Seixas, mas também a Érica Malunguinho, a própria Isa, junto com as deputadas do PT, né, a Beth, a Marciali, a professora Bebel e os nossos companheiros e companheiras aí da oposição, de apresentar iniciativas que, de alguma forma, possam pressionar o governo a não retirar ainda mais direitos do que já vem retirando. Acho que a Luísa foi fundamental quando ela falou sobre a retirada de direitos da Previdência, a gente teve a reforma trabalhista, uma série de medidas que falavam que geraria emprego, que falavam que melhoraria a vida do povo, mas que muito, muito pelo contrário. Foram essas iniciativas que colocaram a gente nessa situação de dificuldade para enfrentar a pandemia. A retirada do financiamento da ciência e da tecnologia, a retirada de congelamento de gastos, né, da ciência e tecnologia, da educação, da saúde, da educação, foi o que hoje faz com que a gente tenha tanta dificuldade para conseguir lidar com esse momento de crise. Então, acho que a gente está diante de um momento crucial, que são dois projetos políticos distintos. Um que preza pela vida do povo, que as pessoas tenham direitos fundamentais, e outro que cada vez mais explora a classe trabalhadora e retira daqueles que mais sofrem no nosso país. Então, eu acho que nós vamos ter que fazer uma opção sobre de que lado que nós estamos. Eu tenho tranquilidade de que eu estou do lado da classe trabalhadora, eu estou do lado do povo, eu estou do lado daqueles que historicamente foram marginalizados, oprimidos, e que nesse período de pandemia é quem mais sofre. Então, espero que a gente siga no mesmo lado. Vocês aqui, eu sei que nós estamos no mesmo lado, Vivo, Luísa, mas espero que as pessoas construam junto com a gente e derrubem esse governo. Fora Bolsonaro. Luísa, a gente já está... Eu vou passar para você, Luísa, a gente já está, assim, estourando no horário. Eu vou pedir para você, então, fazer... parece que você tem algum comentário para fazer. E eu já vou pedir, assim, para você fazer o comentário, Luísa, e já fazer as considerações... Passou rápido, gente, mas é assim mesmo. Para fazer as considerações finais. Tudo bem, Luísa? E aí eu volto para você, Débora, para você fazer as considerações finais. Tudo bem? Então tá, gente. Para a gente não estourar no horário. Obrigado. Bom, gente, boa noite de novo aí. Acho que, então, para ir finalizando, né, essa live, gostei bastante de estar com vocês durante esse início de noite da terça-feira. Gostaria de responder a pergunta do Bibo, né, sobre como as prefeituras locais e os governos, me corrija se eu tiver entendido errado, mas como as prefeituras locais e os governos estão fazendo política para as mulheres no momento de pandemia. Eu acho que não estão, essa é a verdade. Eu acho que não estão fazendo política. Eu acho que existe um descaso muito grande, notório, com as mulheres nesse período, com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com a juventude, no geral, né, com os filhos e filhas também da classe trabalhadora. Existe, da parte dos empresários, várias demissões em massa denunciadas, existe corte de salário pela metade, que não tem enfrentamento do poder público, que não tem fiscalização. Acho que
a situação da crise econômica, ela se agravou e se agudizou extremamente com o tempo de pandemia, né? Porque é isso, os preços no mercado sobem, o dinheiro na conta das famílias trabalhadoras cai, a renda básica, como a Débora bem colocou, né? Acho que o tema da renda básica ele é um tema importante até de tocar, né? Bom, qual tipo de política então estão fazendo os governos? Bueno, o Bolsonaro não queria pensar em auxílio emergencial para os trabalhadores, a princípio. Nós do PSOL propusemos um projeto de lei sobre a renda básica, que no nosso projeto de lei já era 1.200. Bolsonaro, então, faz uma contraproposta de R$ 200 de renda básica, e isso não coloca nem mesmo comida na casa de ninguém, quem dirá pagar as contas e comprar comida, né? E aí o governo chegou, depois de muita pressão da oposição, a renda de R$ 600, mas fez um aplicativo extremamente insuficiente, é um aplicativo que está travando, não garante os meios de acesso a esses R$ 600. Muitas famílias que estão dentro dos critérios para receber a renda básica não conseguem. E aí, acho que não tem resposta política, né? Do contrário, não existe política de seguridade para os milhares de dezenas de jovens que hoje estão com trabalho extremamente precarizado, numa situação de uberização, onde hoje aumenta muito a demanda por conta do isolamento, as pessoas pedem mais comida em casa, usam mais o Uber. Não existe nenhum tipo de segurança de saúde para esses trabalhadores, que hoje estão super explorados a preço de bananas também. Também na contramão de políticas de segurança para as mulheres, vai o aumento da força tática, na verdade, que hoje cumpre o único papel de reprimir e oprimir os jovens na periferia arbitrariamente. Nós sabemos que não é arbitrário, nós sabemos que tem cor, nós sabemos que tem gênero, nós sabemos que tem idade, nós sabemos que tem condição dentro da luta de classes, né? E eu acho que na contramão disso tudo vão os movimentos sociais, como a Débora bem colocou, né? Eu acho que quem está dando resposta, na verdade, para o tempo da pandemia, são os estudantes que produzem EPIs dentro das suas universidades, e também são os movimentos sociais que estão metidos nos bairros, nas favelas, fazendo projetos de solidariedade ativa. E aí eu vou aproveitar esse momento também para convidar todo mundo a conhecer nossas iniciativas aqui em Ribeirão, né? Primeiro de tudo, acho que tem alguns parlamentares, antes de entrar nesse tema, tem alguns parlamentares propondo coisas, né? E esses parlamentares, felizmente, estão do lado certo da história. Que, por exemplo, hoje nossos parlamentares estão bancando a necessidade da reconversão industrial, nossas mulheres parlamentares estão bancando a necessidade da reconversão industrial. Nossa parlamentar, a Mônica Seixas, que é da bancada ativista, que conta com diversos ativistas, que hoje a maioria é do PSOL, ela mesma estava bancando na Alesp um projeto para auxiliar os trabalhadores do HU da USP de São Paulo, porque é isso, né? Eu estive no HC mais cedo, um pouco antes da live, e aqui em Ribeirão Preto, felizmente, o Hospital das Clínicas é muito privilegiado, né? Acaba de receber uma verba gorda do governo para comprar EPIs para os funcionários, mas a verdade é que no Hospital Universitário da USP existe uma sobrecarga muito grande de trabalho, faltam leitos, faltam EPIs para os trabalhadores, e nós também estamos bancando esse tipo de coisa. Mas o que eu queria dizer é que é isso, fora da oposição, a situação hoje não faz nada para pensar na vida das mulheres. Então, eu acho que na contrapartida vão os movimentos sociais. Aqui em Ribeirão Preto, nós estamos com Juntos, que é o nosso movimento de juventude, com Emancipa, que é um movimento social de educação popular nacional, com mais 6 outros movimentos da cidade, construindo uma grande campanha de solidariedade ativa, que, inclusive, convido todo mundo que assiste a chamada a nos ajudar com doações. Nós atendemos por dia 1.500 pessoas, são 600 famílias, em 3 bairros da cidade, que somam 2 comunidades, a comunidade da Paz e o núcleo Vida Nova. A gente não está apenas levando a cesta básica, né? Nós estamos nos organizando na própria comunidade com cozinhas comunitárias para fortalecer a ideia do centro comunitário, para fortalecer a ideia da auto-organização popular na própria favela, coisa que eu sinto que a esquerda no último período deixou bastante a desejar.
E com isso, nós percebemos a demanda também de debater o tema da renda básica. E aí nós começamos conjuntos a construir uma consultoria sobre a renda básica na favela, para que as pessoas que estão tendo dificuldade pudessem tirar suas dúvidas e chegar até nós. Então, essa é uma segunda iniciativa. E nós temos uma terceira iniciativa, que hoje está sendo mais construída pela Rede Emancipa, mas que é uma iniciativa de apoio psicológico. E aí, vou divulgar também ali na live, nos comentários, quem quiser depois ter acesso, vai estar ali. Uma rede de psicólogas com atendimento gratuito às pessoas que estão com problemas de saúde mental. Nós sabemos que a depressão aumenta muito no último período, e aí chega o isolamento para tombar ainda mais uma geração prejudicada, inclusive pelo próprio capitalismo, né? E, bem, eu acho que é isso. Eu acho que quem está dando resposta são os movimentos sociais. Eu acho que também na contramão da falta de política do governo estão os panelaços, que cada vez mais aumentam nos centros urbanos, e que respondem muito claramente que justamente a falta de resposta dos governos vai levar à queda do governo Bolsonaro. E acho que só temos política que de fato reflete a vida do povo e pensa na condição da fome, na condição do trabalho, na condição da violência das mulheres e da juventude, principalmente, parte apenas da oposição e também do movimento social. Então, para concluir, queria dizer que, fora Bolsonaro, impeachment já. Muito obrigada pela disposição de vocês, muito obrigada pelo convite. Tamo junto, gente. Quem quiser saber mais, também vou deixar meu contato nos comentários da live. Podem me chamar para tirar dúvidas, para a gente conversar mais. Quem tiver interesse em conhecer o Coletivo Juntos também, estamos por aqui. Tá bem? Um abraço, gente. Muito obrigado, Luísa, pelas palavras aí, pela contribuição, tá? Muito bacana. Deixe contato aí com o pessoal, viu? Débora, as considerações finais, então? Bibo, vou só deixar um abraço pro pessoal. Obrigada você pelo convite, a Thaís. Agradecer também a Luísa pela possibilidade desse debate aqui, essa conversa entre nós, e que a gente se encontre aí nas grandes trincheiras de lutas, viu? Grande abraço e fora Bolsonaro! Bacana. Pessoal, assim, muito obrigado, Débora, aí, pelas palavras também. Antes de fechar, assim, um abraço, assim, para o pessoal que acompanhou a gente, né, aqui no chat, deixando um abraço, apoiando o movimento. Estamos juntos, né? Como falei no início, né, é um momento para a gente refletir, nos capacitarmos, né, nos organizarmos, né, como grupos, né, já que algumas ações, como a própria Luísa falou, deixam a desejar pelos gestores, né, mas que a gente fique organizado nessa luta, né, essa luta de todos. Então, deixar um abraço aqui para o pessoal que acompanhou a gente, né, a Raquel, o Luiz, aí o Robson, né, Orzari aí, o Luiz Carlos, o José Gonçalves Filho, o Igor, a Thalita, a Raquel, enfim, Pedro, Thaís, né, a Thaís está aí nos bastidores, né, aqui da nossa live. Obrigado, Thaís, Maciel, né, a Marli Calisto, enfim, gente, a Carol, todo esse pessoal que está acompanhando a gente, tá bom? Pessoal, então, vou estender o convite aí para a próxima terça-feira. Nós teremos aí, na próxima terça, uma live sobre a questão da cultura em período de pandemia, né? A gente quer discutir essa questão da cultura, quais ações aí de governos, inclusive municipal, em busca também, né, de nossos artistas, enfim, de como está sendo tratado, né, essas pessoas nesse período, e quais as ações positivas, e quais as críticas também, né, que a gente vai fazer em cima do que não está sendo feito. Então, na terça-feira que vem, nós trabalharemos aqui na nossa live com cultura em período de pandemia. Tá bom, gente? Então, muito obrigado, assim. Débora,
mais uma vez, obrigado pela participação. Luísa, muito obrigado. Prazer em conhecê-las aí, tá? E estamos juntos aí, tá bom, gente? Uma boa noite a todos, gente. Até mais. Até terça-feira que vem.